Boa tarde, irmãs, irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que tenhamos uma tarde agradável, serena, de boas reflexões. É uma alegria estarmos juntos. Como a nossa irmã anunciou, o tema da nossa fala é uma realeza terrestre. Refere-se a um item do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem está nas instruções dos Espíritos desse capítulo, né? Essa mensagem foi trazida por um espírito que preferiu não se identificar e se identificou como uma rainha de França. Ou seja, quem trouxe a mensagem que a gente vai conversar foi uma rainha na França. Os 4 maiores inimigos, adversário de nossas almas, porque existe toda uma hierarquia, né, da prática do mal, mas os 4 maiores adversários são a vaidade, o sexo, o dinheiro e o poder. Dizem os espíritos obsessores que, porque o detalhe é o seguinte: aqui entre nós encarnados, a gente às vezes está falando uma coisa, mas está pensando outra, né? E a gente não consegue identificar o que cada um de nós está pensando. Porém, os irmãos desencarnados sabem, porque a comunicação no plano espiritual, ela se dá pelo pensamento. Então eles sabem o que a gente pensa. Por que eu estou falando isso? Porque quando desejam nos assediar, nos obsediar e coisas assim, não é? Eles captam por onde anda o nosso padrão de pensamento. E assim sendo, consegue nos atingir naquilo que somos mais frágeis. E os 4 chefes são esses: o poder, a vaidade, o sexo e o dinheiro. A nossa fala de hoje vai focar mais especificamente no poder e no dinheiro. Esta rainha que trouxe essa mensagem, uma realeza terrestre, quando ela fala terrestre, significa no plano encarnado. Porque aqui na Terra nós temos cerca de 30 bilhões de irmãos desencarnados que moram aqui também. Aliás, todos precisam reencarnar. Para quê? Para se melhorar. A principal razão de termos recebido a bênção da encarnação é nos melhorarmos. Ou seja, a gente chegou aqui ao renascer num determinado estágio evolutivo e temos como missão nos melhorarmos durante a encarnação para quando chegar lá de volta, porque eu tenho que dar essa notícia para vocês: todo mundo que está aqui vai morrer, viu? Desculpa, uma tarde tão agradável a gente tem que falar isso, né? Mas acho que eu também vou. É uma brincadeira, um jogo de palavras, meus irmãos, pelo seguinte: ninguém morre. Quem vai perecer é esse corpinho, né? Que por ora é a vestimenta do nosso espírito. Do nosso espírito não, é a nossa vestimenta, né? Mas quem vai perecer é este corpinho. Nós jamais morreremos. Somos espíritos imortais. Mas voltando à nossa premissa básica, a gente tem, digamos assim, a obrigação moral de, quando chegar de volta lá no plano espiritual, estar um pouco melhor do que quando aqui chegou. É para isso que a gente encarnou. Fora tudo que a gente faz, né? Mas o negócio é se melhorar um pouquinho. Chega lá, e aí, como é que foi? Foi mais ou menos, tal, mas e aí, você saiu daqui com compromisso aqui, que você mesmo implorou por ele. Sabe aquela história da a mamãe discutindo com a menina adolescente e a menina fala assim: porque eu não pedi para nascer. Já viram isso? Pediu. Vou dizer mais: implorou, né? Porque a busca da efetiva felicidade, felicidade essa que nós não temos a menor ideia lá no plano espiritual, quando estamos lá, a gente percebe isso ao ver a felicidade dos espíritos superiores, e a gente deseja ardentemente chegar lá. É uma felicidade indefinível aqui na Terra. E aí, para alçar uma condição melhor, espiritualmente falando, moralmente falando,
a gente tem que se melhorar. Para melhorar, só passando pelas provas e expiações na encarnação, não é? É básico, a gente sabe disso. Fácil de falar, difícil de fazer, mas para isso que a gente encarnou, para retornar ao plano espiritual melhor do que aqui chegamos. Assim, eu não estou afirmando, voltando aqui à nossa rainha, eu não estou afirmando, mas o meu sentimento, observei datas, posturas, a fala, é que trata-se de Maria Antonieta, a última rainha da França, que foi guilhotinada em 1793, por causa da Revolução Francesa, derrubou a monarquia e a rainha foi guilhotinada um ano depois. Vamos à mensagem da nossa rainha e a gente vai trocando ideias aqui sobre o que ela disse. Ela inicia assim: quem melhor do que eu, a rainha, pôde compreender a verdade destas palavras do Senhor? O meu reino não é deste mundo. Ela chegou ao plano espiritual tendo sido rainha na terra, né, encarnada. E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Continuando, ela diz assim: o orgulho fez com que me perdesse na terra. Meus amigos, se a gente for imaginar que é Maria Antonieta, ela renasceu como filha do imperador da Áustria. Nunca conheceu a realidade do povo. Nós estamos falando do século XVIII, não é? Muita miséria, muita dificuldade, mas ela nunca teve um contato, nunca saiu dos palácios, não é? Vivia naquela suntuosidade. Em verdade, meu sentimento é de que não se trata de que ela desprezava os miseráveis, ela não tinha ideia de como era a vida fora dos palácios, só viveu ali. Tanto é que atribui-se a Maria Antonieta a seguinte frase, a seguinte ideia, que numa crise terrível de fome na França, os conselheiros lá falaram: mas rainha, o povo não tem pão. E ela falou assim: ora, que comam brioches, que comam bolo, né? Mas se isso aconteceu, não foi exatamente por maldade, porque ela falou: mas se não quer pão, come outra coisa, né? Ela foi guilhotinada com 38 anos. Ela continua: quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra? A gente falou aqui, a gente passa a vida toda buscando posições melhores, condições sociais melhores, cargos. A gente ensina as nossas crianças a buscar oportunidades e cargos, ascender, poder, né? Ela disse que aqui nenhum valor tem essas coisas no plano espiritual. É verdade. Meus amigos, quando retornarmos, a nossa conta bancária, os cargos que a gente ocupou, isso não tem nenhuma importância. Nenhuma. No livro Nosso Lar, tem uma passagem, quem já leu essa obra, tem uma passagem lá de uma senhora muito rica, várias fazendas, tinha muito dinheiro, a mulher, católica, e ela então, percebendo que se aproximava a hora da sua partida, ela falou assim: eu não sou boba nem nada, eu tenho muito dinheiro. Foi ao padre e comprou 2.000 missas para serem celebradas em seu nome. Falou: pô, 2.000 missas, toda hora estão rezando aí para mim, fazendo missa, eu vou, o céu está garantido, né? Não é esse o conceito? Quer dizer que pobre não vai para o céu, então, porque não pode pagar a missa. Aí, qual não foi a surpresa dessa mulher? Ficou muito brava. Quando chegou no plano espiritual, nada disso valeu, nada. Pelo contrário, não é? E ela foi habitar a faixa vibratória, a dimensão exatamente compatível com seu merecimento moral e não pelo que ela tinha. A rainha continua: que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar mais terrível
Ela, a realeza, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Ela estava reclamando, porque ela foi guilhotinada como rainha, né? Mas a realeza naquele momento não serviu para absolutamente nada. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Minhas irmãs, meus irmãos, o plano espiritual está cheio de religiosos no umbral, né? Porque o sujeito, por exemplo, ocupa uma posição aqui na religião que ele professa, por exemplo, no catolicismo, digamos que seja um sacerdote, uma freira, ou um pastor, ou um orador espírita, um dirigente espírita, enfim. E muitos se iludem, o sacerdote, por exemplo, que é o representante de Deus aqui na terra, não é? Não é assim que a gente aprendeu? E acha que pelo fato de ter ocupado essa posição social, vai chegar no plano espiritual desfrutando de uma posição diferenciada por esse motivo. Não vai. Pode até ocupar uma posição muito boa, pelo que ele é, pela sua condição moral, não pelo fato de ter sido sacerdote. Isso vale para tudo, né? Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, ela diz a rainha, acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, aos quais desprezava por não terem sangue nobre, diz a rainha, né? Sabe, conta-se que havia um grande orador espírita. Eu vou falar um orador espírita por estar no nosso meio, mas serve para qualquer situação, né? Então, o orador era muito bom e as suas palestras eram muito disputadas. As pessoas gostavam de vê-lo, de ouvi-lo, principalmente de ouvi-lo. E o salão, quando era o dia que o homem falava, ficava lotado, né? E o salão era assim como aqui, um salão comprido assim, a porta de entrada lá no fundo, e as últimas pessoas que chegavam, porque, como vai acontecer aqui no dia 15, né, vão sentar lá no fundo, né? E o que acontecia? O homem começava a palestra, esse senhor, e pouquinhos minutos depois chegava ali um senhorzinho muito humilde, assim, então, cabelinho molhado, que indicava que provavelmente ele trabalhou o dia todo e foi para casa correndo, tomou um banho para ir lá assistir a palestra. Então ele chegava um pouquinho depois de começar, sentava lá nas últimas cadeiras e quando terminava, era um dos primeiros a sair, porque ele estava perto da porta já, né? Com isso, ele não desenvolveu relações sociais ali naquela casa. Muito bem. Algum tempo depois ele deixou de comparecer. Uma outra pessoa talvez notou assim a falta, mas ninguém o conhecia direito. Muito bem. Anos depois, este orador famoso desencarnou. Como eu disse, vai acontecer, né? E desencarnou, aí foi habitar o plano, o lugar exato do seu merecimento, nem melhor nem pior, porque lá não tem jeitinho, não tem dinheiro, não tem indicação, não tem corrupção, não tem como, né? E quando ele estava lá na faixa vibratória que ele merecia, ele começou a perceber assim e observou aquele homenzinho que ia lá de cabelinho e tal, numa condição muito melhor que a dele, sabe? Habitando uma faixa muito melhor que a dele. E ele falou assim: escuta, o senhor não é aquele homem que assistia lá minhas palestras, tudo? É, sou eu mesmo. Mas como é que o senhor fez para estar aí nessa condição? Ele falou: eu não sei, eu procurava fazer o que o senhor falava. Isso é que importa, né? Tem a parábola do mau rico e o pobre Lázaro, trazida por Jesus. Vocês conhecem a parábola? Era um homem muito rico, né? E à sua porta vivia um homem muito pobre, chamado Lázaro. E o Lázaro esperava ali as migalhas, as sobras da mesa do rico que nunca chegaram até ele. O pobre homem morreu e foi para um bom lugar no plano espiritual. Um dia o rico também morreu, não é?
e foi conduzido a um lugar horrível, inferior. Estava lá depois de algum tempo entre os tormentos, quem conta isso é Jesus, né? E um dia ele levantou os olhos, assim como a história do orador aqui, e viu quem? Lázaro, o pobre, que mendigava a sua porta e ele nunca deu uma migalha, né? E aí ele observou aquela situação e tal, ele ali em sofrimento, e havia um anjo guardião, assim, que cuidava daquela região, e ele falou para o anjo: Senhor, por favor, permita que Lázaro molhe a ponta dos dedos e coloque na minha língua, que eu estou com muita sede, né? E o Espírito Superior falou assim: olha, não é possível, porque há entre vocês um abismo intransponível, sabe? Não havia condição, é uma parábola, né? De o Lázaro ir até o rico para ajudá-lo. Aí o homem rico conformou-se, isso que é importante, o arrependimento, né? Reconheceu que ele realmente cometeu muitos erros e falou assim: tá bom, está certo, eu mereço estar aqui. Mas eu queria pedir uma coisa para o senhor, para o Espírito Superior: por favor, mande um emissário à terra avisar meu pai, meus irmãos, para que não cometam os mesmos erros que eu cometi, para que não suceda com eles o que está acontecendo comigo, não é? Para avisar. Aí, aliás, é uma indicação clara de mediunidade, né? Aqui no Evangelho, né? Porque se alguém vai lá avisar e vai comunicar, é um processo mediúnico. Mas aí o anjo falou assim: olha, também não vai dar. Sabe por quê? Naquele tempo, era Jesus falando, né? Porque eles têm Moisés, os profetas, ou seja, eles têm informação para saber como proceder. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei pensando: poxa vida, depois de Moisés e dos profetas, nós temos o próprio Evangelho de Jesus e temos a doutrina espírita, né? Quer dizer, a gente tem mais informação ainda. Portanto, não dispomos do atenuante da ignorância, né? O que complica um pouco. Tem alguém aqui que chegou ao Espiritismo bem recentemente aí? Coisa de 2, 3 meses? Tem? Ainda bem, sabe? Porque se tivesse, eu ia sugerir que cai fora. Claro que eu estou brincando. Se tiver alguém, é muito bem-vindo à nossa doutrina consoladora. Mas a minha brincadeira tem a ver com o seguinte: dentre as religiões, nós, os espíritas, somos os que mais estudamos. A literatura espírita é um sucesso, não é? Tem 30 milhões de brasileiros que leem livros espíritas, e muitos são católicos, etc., não é? Então, a gente lê, participa de encontros como esse, de palestras, cursos, etc. e tal, ou seja, a gente tem informação. Portanto, a gente não tem mais o atenuante da ignorância, porque aquele que não sabe não pode ser, digamos, julgado pelo que não sabe, mas para nós não dá para escapar, não. A nossa rainha: como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez a gente deseja conquistar na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, humildade, caridade. A principal frase do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Em toda a sua prática celeste e benevolência para com todos. Não se vai perguntar o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Meus irmãos, no fringir dos ovos, o que conta é o bem que fizemos. O resto tudo é importante, mas a diferença é essa. Diz o Chico Xavier que das piores constatações ao chegarmos ao plano espiritual, o que causa mais sofrimento, sabe qual é? A constatação do bem que deixamos de fazer. Ou seja, diariamente a gente se defronta com oportunidades de praticar o bem, seja num olhar, num ouvir, num abraço, ou até numa ajuda material, por que não?
né? Nossa irmã falou aqui que custa para a gente separar aquelas tampinhas e tudo. Cada tampinha que você está separando ali naquele momento é um ato de amor. Você está praticando o bem com uma só, né? Estou dando um exemplo bem modesto, mas são oportunidades de se praticar o bem. Isso vai contar. Sabe, todos nós temos uma conta bancária no plano espiritual, de débito e crédito. É um prato de débito e um prato de crédito. Que a gente chegue lá com o de crédito pesando um pouco mais, né? E o que é isso? São as boas escolhas que a gente vem a fazer. A prática do bem, na medida do possível. Não estou falando aqui, gente, para ninguém virar santo, não. Sabe, não é por aí. Não somos capazes ainda, né? Mas vamos um pouquinho de cada vez. O importante nem é a velocidade, é a direção. Sabe? Caminhar nessa direção, a gente tem a referência maior, que é Jesus. O que eu devo fazer? Na medida do possível, das suas possibilidades, mesmo que modestas, com certeza modestas, caminhar nessa direção do que ele ensinou. Esse é o certo. Nossa rainha, ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. Eu, sem querer ter a ousadia de corrigir a rainha, eu trocaria o verbo sofrer por merecer. É preciso merecer para chegar ao céu, porque às vezes no Espiritismo tem uma ideia que a gente tem que sofrer, não tem, né? Tem que fazer por merecer, a cada um segundo suas obras. Ela diz aqui, procurai, pois, o caminho através dos espinhos, não por entre as flores. É a porta estreita, né, que Jesus ensinou quando ele diz assim, entrem pela porta estreita, pois larga e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, a porta larga da vida. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. E a rainha diz, correm os homens, todos nós, né, para alcançar bens terrestres, como se houvesse de guardá-los para sempre. A frase é comum, mas a gente tem que lembrar, né? Caixão não tem gaveta, né? Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem eles, todos nós, né? De que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes seriam útil na morada celeste. Conta-se que um dia, certa feita, um turista foi visitar a cidade do Cairo, no Egito. E aí, entre outras coisas, ele tinha como objetivo visitar um famoso sábio, lá no Egito. E aí ele teve a oportunidade de estar lá, foi até a casa do homem, o homem o recebeu. E aquele turista de outro país, né, ficou muito surpreso quando identificou lá que aquele homem sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. Os que ele tinha lá eram livros, né? As únicas mobílias que tinha ali eram uma cama, uma mesa e um banco. E o turista falou assim, Senhor, onde estão os seus móveis? E o sábio olhou para ele e falou assim, e onde estão os seus? Respondeu perguntando, né? O turista falou, veio aquela simplicidade, onde estão os seus móveis? Ah, e os seus, onde estão? Os meus, mas eu estou aqui só de passagem. Eu falei, eu também, disse o sábio. Não é? A vida na terra é uma passagem. E a gente vive como se fosse ficar aqui eternamente, não é? Não somos seres físicos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência física. Tem uns versos de uma canção, a música chama-se Estrela do Coração, que ela fala assim, estradas, atalhos, caminhos que sempre convidam para caminhar. É bom arrumar a mala e deixar sempre ali na sala, né? Esses versos convidam a gente a pensar um pouco sobre a nossa partida, né? Ninguém sabe quando.
Quando estávamos para encarnar, houve um planejamento encarnatório em que o tempo que ficaríamos aqui na carne foi definido em detalhes. Sabe aquela ideia que ninguém morre de véspera? É verdade, mas também ninguém passa da hora, viu? Alguns casos excepcionais, a gente tem notícias que o Chico, por exemplo, dado o seu trabalho, houve uma moratória, havia um planejamento para ele ficar aqui e houve uma moratória que ele ficou mais ou menos 8 anos a mais do que estava programado, mas é o caso do Chico, né? Então, a recomendação é o seguinte: por precaução, por inteligência, deixar uma malinha arrumada para essa viagem. Agora, como assim arrumar a mala, né? O cara acabou de falar que caixão não tem gaveta, eu vou arrumar a mala para quê? Que tipo de mala, né? Porque se a gente vai, por exemplo, você vai fazer uma viagem para outro país, você vai começar a pensar, né? Como é que é lá, quanto tempo você vai ficar, né? Como vai estar o clima, que tipo de roupa você precisa levar, essas coisas tudo, planejamento, né? Mesma coisa aqui dessa malinha que eu estou propondo que a gente comece a pensar nela. A gente não vai levar nessa mala nem roupa, nem joia, nem livro, nem dinheiro. O que arrumar? Arrumar a vida espiritual. É essa que conta, né? Uma sugestão é começar pelos relacionamentos. Está tudo bem com as suas relações familiares, etc. Está tudo tranquilo com relação aos compromissos que cada um de nós tem para cumprir? A gente está dando conta do que tem que fazer ou tem muita coisa pendente? Alguém guarda mágoa de nós? Não importa se a gente tem ou não tem razão, o importante é desfazer esse nó. Lembram quando Jesus diz assim: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que não te suceda coisa pior? Quando o mestre fala a caminho, ele quer dizer encarnado. Porque aqui a gente sabe o nome, endereço, tem telefone, e-mail, Facebook, WhatsApp, não sei o que, todas essas coisas, não tem? Se quiser achar, acha. Ah, mas ele fez isso comigo, não sei o que. Livre-se você desse, sabe? Eu costumo dizer que perdoar, se não for por amor, perdoa por interesse, que é bom negócio. Você se livra desse lixo energético. Ah, mas o outro fez isso, fez aquilo. Tá bom, é verdade. Aliás, tem um detalhe: nós sempre estamos certos, o outro é que está sempre errado. Isso já é uma certeza, né? Lógico. Contei ironia esse meu comentário. Você tem ódio, rancor de alguém? Aproveita, de alguma maneira resolva isso, porque esse tipo de coisa tira a nossa paz no plano espiritual. Porque lá, quando a gente chegar e constatar que deveria ter feito um ajuste, não fizemos, onde você vai encontrar o sujeito ou a sujeita? Lá no plano espiritual. E agora? Cada um de nós vai habitar uma faixa vibratória. Como que você vai encontrar? Só se você tiver uma permissão especial da espiritualidade superior, que por caridade vai permitir esse contato. Caso contrário, já era. Uma palavra mal colocada, uma situação mal resolvida, pode demorar séculos para se resolver. Não é? Por isso que tem tanta obsessão aqui no planeta. É uma verdadeira pandemia. Todo mundo aqui já passou, está passando ou vai passar por obsessão. É inevitável. Leitura, né? Vamos pôr a leitura um pouquinho em dia. Como está o relacionamento com filhos, pais, irmãos, amigos? Vai tudo bem? Se não vai, dá uma arrumadinha nisso, não é? As questões de testamento, esses negócios também, se puder. Tem uma frase do Humberto de Campos, um pensamento dele, ele diz assim: olha, se você tem dificuldades de convivência com algumas pessoas, pode ter certeza que tem gente, muita gente que te suporta com grande sacrifício. Mas é claro que o outro é que está errado, né, Rui? Eu acho.
E a saúde, como está? Tem cuidado do veículo físico que Deus te presenteou? Lei de conservação, a gente tem que, na medida do possível, cuidar também do corpo, né? Porque senão a gente vai partir antes da hora. Isso chama suicídio indireto. É uma espécie de suicídio. Enfim, dá uma arrumadinha nessa mala, sabe? Porque quando chegarmos lá no plano espiritual, nós seremos herdeiros de nós mesmos. Vamos pensar nessas coisas. Está chegando agora o final do ano, a gente sempre faz planos para o ano que vem, né? E já começa a preparar essa malinha. Não estou dizendo que alguém vai desencarnar, não, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo que ir resolvendo esses lixos energéticos, né? Para que a gente torne a nossa vida mais tranquila, mais em paz, né? Eu gosto do conceito que é melhor ser feliz do que ter razão. Enfim, façamos a nossa parte. Ajuntai tesouros no céu, como diz nosso mestre. Muito obrigado pela atenção, um beijo para vocês.